um vai estar influenciando o outro, né? Então, no mesmo momento em que a gente vê uma crise no capitalismo de 70, né, que aí que tem, assim, como emblema, né, em 73, a crise do petróleo. Então, o que a gente vai ver nesse processo, né, que também, que desde a década de 50 já vinha se desenvolvendo já tem um potencial muito grande para o desenvolvimento das tecnologias, né? Então, a gente sabe, assim, que os momentos de conflitos, eles são muito ricos para aperfeiçoamento nos modelos de comunicação. Então, esses modelos de comunicação do período de guerra, eles foram sendo aperfeiçoados, né? E na década de 70 acontece uma explosão muito grande, né, nessa perspectiva de melhoramentos nas formas de tecnologias, né? E aí é do que Manuel Castells vai chamar que começa o paradigma econômico-tecnológico, né? Então, começa-se a se fundir cada vez mais a economia dentro de uma perspectiva tecnológica. Por outro lado, quando a gente observa o processo econômico, então a gente pode considerar que até esse período, da década de 70, mais ou menos, né, embora os primeiros estudos vão apresentar que desde a década de 50 isso também já está começando a entrar em evidência, vai se mudando, o modelo de capitalismo ele vai se transformando também, né? A gente vai deixando de sair de uma economia material e a gente vai passando para uma economia que a gente pode denominar de imaterial. Então, o que seria essa economia imaterial? É justamente a economia onde a prioridade vai ser o conhecimento, vai ser as relações, vai ser a comunicação, né? Então, quer dizer, os bens intangíveis, eles começam a ser mais valorizados do que os bens tangíveis, né? E se a gente pensa também dentro do modelo de organização do trabalho, o modelo fordista, né, que foi tão forte do final do século XIX e início do XX, ele também começa a entrar em crise e começa a entrar o modelo do toyotismo, né, que é o modelo que vem do japonês, da Toyota. Se a gente observar, o século XX foi o século onde a lógica e a dinâmica de trabalho do automóvel, por isso que diz que o século XX foi o século do automóvel, né? Porque primeiro foi o sistema Ford que organiza a forma de trabalho, que depois se espalha, e depois é a Toyota que organiza o modelo de trabalho e depois também é divulgado pelo mundo, né? E aí o toyotismo, ele também vai mudar toda essa dinâmica, né, da forma de trabalhar, né? Essa forma de trabalhar das especialidades, as pessoas vão deixando de ser especialistas, você acaba fazendo várias funções dentro de uma mesma empresa, por exemplo, né? A questão da própria hierarquia, ela começa também a se modificar, a figura do chefe, ele vai deixando de ser o chefe, ele vai assumindo uma outra função. Então, tudo isso são mudanças que vão acontecendo e que ela acaba tendo uma influência muito grande na tecnologia e a tecnologia na economia. E vai favorecendo todo esse quadro que ele vai se configurando, né? Nessa perspectiva também, a gente começa a ver que novas práticas sociais, né? E as relações com as categorias que são chaves, né, para a gente estudar, que é tempo e espaço, essas categorias também elas vão se modificando, né? Essas categorias, por exemplo, a questão do tempo, né, a gente vê que tem uma aceleração do tempo, né? Isso a gente sente no nosso cotidiano, né? Não precisa nem a gente entrar em muitos detalhes, porque essa questão da aceleração do tempo, né? Ela fica muito evidente nessas transformações que elas vão se dando, né? E a questão do espaço também, o espaço começa a ter outra configuração, né? Como a gente falava agora há pouco, né? Como era que a gente, por exemplo, fazendo uma defesa aqui, pessoas de vários outros países tendo a oportunidade de estar no mesmo espaço que a gente, discutindo com a gente, embora um espaço virtual, né? Mas não deixa das pessoas estarem presentes no mesmo espaço, que nesse caso, uma sala virtual. Então, todas essas modificações, elas vão ter influência direta no trabalho, né, que é uma categoria-chave para a construção da nossa
da nossa identidade e do nosso estilo de vida, né? Então, a gente entendendo o trabalho como uma categoria-chave de organização de vida social, ela vai ter uma forte influência sobre isso, né? Cada vez mais o trabalho, ele vai criando outras configurações, né? E se a gente observa hoje, né, o que a gente vê na forma de trabalho, hoje mesmo a gente está vivendo uma grande transição nas formas de trabalho, né? Como vários autores, que Domênico de Massa vai falar isso, e vários outros autores, vai falar justamente que a gente está numa sociedade do trabalho sem trabalho, né? Porque o trabalho está se reconfigurando. E, assim, quando a gente escuta os discursos dos governos, né? Quando eles vão falar sobre vamos conseguir trabalho para as pessoas, e aí a gente fica, como os governos falam de novos trabalhos para as pessoas, quando, na realidade, também está valorizando a automatização do emprego, né? Então, que paradoxo é esse? Vamos automatizar o trabalho, mas vamos criar postos de trabalho. Tem alguma coisa que não está fechando aí, né? E aí a gente vai vendo que essa automatização, ela está muito mais acelerada, que é um processo exponencial, né? Assim, o próprio programa ele vai apresentar isso, o documentário, né? Da década de 2010 para cá, o rápido que foi tudo isso, né? Então, quer dizer, a automatização se dá num processo muito rápido e o trabalho humano, ele vai em uma outra velocidade, né? Então, isso é outra questão que afeta muito, né? Por outro lado, a gente também vê uma mudança muito forte na questão do Estado, né? O Estado que eu falo enquanto organização mesmo de Estado-nação. Então, ele perde aquela soberania que ele tinha, né, até por causa da própria questão das multinacionais. Então, assim, ele fica, de uma certa forma, entre aspas, refém do modelo econômico vigente e das multinacionais. Então, quer dizer, o Estado também se transforma nesse contexto, né? E aí a gente também observa que vai aumentando os buracos negros da miséria humana, né? Porque esse tipo de conhecimento que vai se gerando é um conhecimento cada vez mais especializado. E boa parte da população, não só dos países periféricos, mas até os países centrais, os países desenvolvidos, né, eles começam a apresentar sérios problemas na sua própria periferia sobre essa dinâmica, né, das pessoas não conseguirem acompanhar esse modelo e essa tecnologia que está sendo vivido hoje, né. A gente pode tirar por a gente mesmo, né, porque, por exemplo, essa mudança que teve agora, essas próprias tecnologias, né, que a gente está utilizando hoje, Zoom, Google Meet e tal, se a gente falasse sobre isso há 8 meses atrás, ninguém saberia nem o que era isso, o que é Zoom. Zoom, para mim, quando você está com a máquina e você diz, vou dar um zoom, mas não imaginava como um espaço, né, das pessoas se encontrarem. Então, quer dizer, tudo isso são as dinâmicas que estão acontecendo, que elas iriam acontecer de qualquer forma, mas que foram aceleradas por todo esse processo que a gente está vivendo hoje, né? E aí a gente vai vendo que vai se criando uma linguagem universal, que é a linguagem digital, né? Então, assim, a linguagem digital, ela começa cada vez mais a estar presente. Se a gente observar, dentro de pouco, já é agora, mas vai ser mais forte ainda, do jeito que a gente hoje diz, eu preciso ter água encanada, eu preciso ter energia, né, na minha casa, o mínimo para mim, e gás, o mínimo para uma casa funcionar, a gente vai dizer hoje que a gente precisa de gás, a gente precisa de energia, a gente precisa de água, e a gente precisa de internet, né? Então, assim, é outra dinâmica que está se formando, porque a vida hoje está se passando também pela internet, né? E aí, dentro desse contexto, né, a gente começa a ver também que as próprias identidades, elas também vão se transformando, né? O contexto em que as pessoas vivem, o tipo de relação que as pessoas vão ter, elas também começam a se transformar. Se a gente observa no período da modernidade, né, a escola e o trabalho,
eram dois espaços muito fortes de identidade e de relações para você construir as suas sociabilidades. Então, onde era que dava nos nossos processos de socialização? Esses processos, eles se davam na escola e se davam no trabalho. E a gente está vendo que isso vai ter uma transformação muito grande, né? Porque as pessoas estão voltando a trabalhar em casa, né? Eu digo voltando porque antes da modernidade as pessoas, muita gente trabalhava em casa, né? Então, assim, o trabalho se dava basicamente em casa, no âmbito familiar. Então, assim, a gente está vendo essas transformações ocorrendo e que isso vai tendo impacto nas nossas vidas e na forma como a gente vai vendo o mundo e os estilos de vida que a gente vai construindo nesse contexto, né? E aí, por exemplo, Castells, ele vai dizer uma coisa que eu acho muito interessante, que ele chama que vai se construindo uma oposição bipolar, que é entre a rede e o ser, né? Eu fico com a rede e aí eu deixo o ser para Iratã trabalhar. Ok, caríssimo? A rede fica para mim e você fica com o ser. Ok, Dilma. Inclusive, você escolheu a melhor parte, porque a rede aí tem um sentido também de a rede nordestina. Menino, nem fale dela, porque essa rede já é outro processo de socialização que a gente não conseguiu separar dela. Então, e aí nesse contexto todo, né, a gente começa a também perceber que esses processos, eles vão gerando outro grande conflito, né, que é a questão da nossa liberdade e a questão da nossa segurança, né? E isso fica bem evidente, né, depois da queda das Torres Gêmeas, né? Como a questão da liberdade e a questão da segurança, ela começa a ser uma coisa conflituosa, né? Eu quero ter liberdade, mas ao mesmo tempo eu quero ter segurança, né? Que é o conceito que estão trabalhando agora, né, da sociedade da vigilância, né? Quer dizer, todo momento nós estamos sendo vigiados, né? E está sendo vigiado, o que isso significa, né? Então, assim, tem outro documentário, outra série da Netflix que eu acho muito interessante, que não sei se vocês também já viram alguns episódios, que é sobre a era dos dados, né? E aí mostra, agora mesmo esqueci qual foi o país, mas é um país na Europa, não estou lembrado bem qual é. E o que é que acontece? Os setores públicos, eles estão interligados. Então, por exemplo, se você vai ao médico, então tem todo um protocolo já de todo o seu estado de saúde que qualquer médico pode acessar ali. Não tem aquela história, cada médico que você chega, você vai contar a sua história de vida, porque está tudo dentro de um sistema. Por outro lado, se você está na rua e você é atropelado, também não precisa as pessoas estarem dizendo, cuidado, essa pessoa não pode tomar essa medicação, porque tem isso, porque vão lá, a polícia acessa todo o teu repertório, todo o teu perfil médico, e a própria polícia tem acesso e sabe quem você é, o que você é, o que você não é, né? E aí, nesse episódio dessa série, né, da Netflix, então era justamente perguntando às pessoas se elas não se sentiam invadidas de todo momento o poder público ter acesso às suas informações, embora que fosse para o seu bem, né? E as pessoas diziam, não, isso está ótimo, isso facilita muito minha vida, né? Então, assim, entra toda uma discussão também sobre isso, né? A questão da liberdade e a questão da segurança, né? Até onde eu posso conseguir liberdade e segurança sem me sentir vigiado, né? Então, isso tem toda uma discussão que passa por aí também. Então, assim, é nesse contexto maior que a gente vai entender, né, como é que o documentário ele foi construído, né? Quer dizer, tem todo esse percurso, né, de mudanças no mundo que acaba influenciando, né, o que a gente entende hoje como redes sociais. Nesse processo também, a gente vai ver fortemente a questão da economia, né, a financiarização da economia. Então, quer dizer, a economia deixa de ser uma economia, como David Harvey vai chamar, de economia de fixos, para ser uma economia de fluxos.
Então, quer dizer, justamente pegando um pouco também da economia material e da economia imaterial, né? Isso daí vai ter toda vai ter consequência, né, para a sociedade que a gente vive hoje, né? Então, aí é onde vai surgir, né, os investidores de riscos, que são pessoas que têm recursos financeiros e que querem investir para que a coisa se multiplique mais, né? Embora quando a gente vai ver como é que se dá esses fluxos da economia da economia dos fluxos, quando a gente vai ver a dinâmica deles, como é que se dá, né? Vez por outra, essa economia, essa financiarização, essa economia dos fluxos, ela precisa aterrissar, até para não criar a bolha, o que aconteceu, e para ela não perder essa dimensão de se replicar. Então, ela desce, vai para os fixos, para a economia material, para ela poder se reinventar e depois ela vai de novo. Por exemplo, se a gente pensa nos Jogos Olímpicos, os Jogos Olímpicos é uma forma do capital financeiro descer para a terra, vamos assim dizer, para ele se reorganizar, se reestruturar e depois ele subir de novo, porque senão vai gerar imensas bolsas financeiras, né? E isso vem acontecendo, né, de hoje, desde o século XIX, com aquelas exposições, né, que tinha na Europa do século XIX e tal. Então, isso é uma forma de trabalhar a questão da aterrissagem, vamos assim dizer, do capital financeiro, né? Então, e aí, se a gente agora já tratando um pouco do documentário, né, o dilema das redes sociais. Então, a estrutura do documentário, né, que eu acho que vocês assistiram, então, a estrutura do documentário são ex-funcionários, né, das empresas Google, Instagram, Facebook, né, dessas grandes empresas que estão hoje nas mídias sociais, e são ex-funcionários que fazem seus relatos e colocando a questão, né, das redes sociais nas nossas vidas hoje, né? E uma coisa interessante também de observar com relação a essas pessoas é que todos são jovens, né? Como os espanhóis gostam de dizer, se brincar, eram todos trintenhos. Trintenhos é que estão todos na casa dos 30 anos, né? Então, aí, a gente vê que essas pessoas, elas estão nessa faixa etária, são todos jovens. A grande maioria, homens, né? Então, assim, a gente vai vendo que vai tendo um perfil e tudo isso acontece, né, no coração disso, que é o Vale do Silício, né? Depois, a gente vai ver que o problema que se levanta no documentário, logo no início do documentário, por um dos ex-funcionários de uma dessas empresas, é a questão ética, né? Então, ele começa relatando justamente a questão ética dentro das redes sociais, e aí é quando ele coloca, né, que ele manda alguns e-mails para alguns colegas para ver como era que isso poderia repercutir, e dentro desse sentido, ele vê que essas questões, as pessoas se sensibilizam, tal, mas que as coisas não caminham muito com relação a isso, né? E aí a gente vai começando a entender, né, dentro do documentário, que as redes sociais, ela tem toda uma lógica, né, para ter nós sempre presente nelas, né? Então, ela vai criando estratégias para que essas redes sociais a gente esteja sempre presente nelas, né? E uma das problemáticas que eles apresentam com relação a essa nossa presença constante nas redes sociais é que elas estão desfazendo o tecido social e monetarizando cada vez mais as nossas vidas, né? E aí tem uma parte bem emblemática nesse sentido, né, que é uma frase que é dita no documentário, que diz: se você não paga pelo produto, você é o produto. Então, assim, quando a gente diz, isso é gratuito, não se preocupa não, vai de lá que isso é gratuito, tal. O gratuito, ele não existe, né? Ele é o gratuito porque nós já somos o próprio
produto que vamos estar sendo à venda ou está sendo expostos para comprar o que é apresentado pelas redes sociais, né? Então, e aí, outra coisa que fica bem evidente também no desenrolar do documentário é que que um dos objetivos da rede é justamente você modificar o que você faz, o que você pensa e como você é. Então, quer dizer, é uma modificação da forma das pessoas pensarem, viver e fazer, né? Então, isso tem toda uma dinâmica, uma estrutura por trás da construção dessas redes que levam nesse sentido, né? E, para que isso aconteça, eles trabalham com 3 pilares. Um é o engajamento, outro é o crescimento desse engajamento, e, por outro, vem a propaganda, que é justamente o objetivo maior, que depois que é a compra, né? Então, nessa perspectiva do engajamento, se vocês observam, isso é o que as redes cada vez mais faz, né? Procurar cada vez mais que as pessoas estejam engajadas nas redes, porque esse engajamento ele vai propiciar o crescimento, e crescendo vai propiciar mais propagandas, e propiciando mais propagandas, mais consumo, mais compra, né? E outra coisa bem interessante, né, na fala de um dos ex-funcionários dessas empresas, é a questão de explorar as vulnerabilidades da mente humana, né? Então, quer dizer, eles buscam, né, por isso que aí até apresenta alguns momentos, né, de resgate das coisas da psicologia, tal, de como fazer para descobrir as vulnerabilidades das mentes humanas, para pegar justamente nessa vulnerabilidade e trabalhar essas vulnerabilidades no sentido de engajamento, de crescimento e de propaganda nas redes sociais, né? E aí ele traz também, né, uma coisa interessante, que uma das nossas necessidades como ser humano é a necessidade de socialização, de contato com as pessoas, né? O ser humano é, por excelência, um ser social. Então, é dentro dessa vulnerabilidade, né, de seres inacabados como somos, e da necessidade do outro, né, que justamente a rede vai criando essas histórias, né, dos amigos, dos likes, de tudo isso. Por quê? Porque é uma forma de resolver o inacabado que existe em mim, que é a necessidade do outro para me complementar, como um ser social que somos, né? Então, nessa dinâmica, ele discute sobre essa questão, né, dessa necessidade, só que ele coloca que a nossa necessidade primária de socialização, ela vai justamente de quê? Da gente ser avaliado, da gente ser, que isso não é novo, né? A gente está sendo avaliado pelos outros, isso não é novidade, isso sempre acontece nas relações, né? Eu até brinco quando eu digo assim, diz assim, mas tem gente que está nas redes sociais, não curte, não faz nada, fica caladinho, não diz nada sobre o que está vendo, não comenta, parece que não está nem na rede social, mas a gente sabendo que está ali vendo tudo. E eu brinco, mas isso sempre existiu, né? Quem já morou no interior, que era que não via aquelas senhoras que ficavam na janela só olhando os outros passar, né? Então, é a mesma situação, só o que acontece? Uma situação exponencial. Uma coisa é você ter vizinhos seus que estão ali te olhando e estão te julgando, tá? Outra coisa, 100 mil pessoas, em questões de minutos, te avaliando e te julgando, né? Então, tem outra questão também que é com relação a isso, como se dá os processos de socialização, né? E a outra questão interessante é os próprios criadores, né, dessas ferramentas, das mídias digitais, das redes sociais, eles serem vítimas do próprio, quer dizer, o criador vítima da cria, né? Então, quer dizer, eles apresentam isso também, quando tem um deles lá que coloca muito claro, né, que passava o dia trabalhando nessas ferramentas, e quando chegava em casa, ao invés de brincar com o filho e tal, estava ele ainda com o celular,
ainda na mesma coisa nas redes sociais, né? Então, quer dizer, o próprio criador, ele também está envolvido com a sua cria, né? E outra questão que é assim, que é uma questão muito chave para a gente, assim, e preocupante até, né, que a gente precisa ter com relação a isso, é quando eles tratam dos algoritmos, que você, depois, os próprios criadores, eles perdem o próprio controle do que foi criado, né? Então, quando eles falavam, inclusive, da questão das fake news, tal, quer dizer, são muitos mecanismos que são originados em que os algoritmos, eles mesmos, eles se auto-organizam e se reproduzem. Então, quer dizer, é outra dinâmica que se dá, que a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso, né, que é o que chama a atenção a gente, quer dizer, chega um momento em que você não dá conta do que está acontecendo, né. E aí, outra coisa que é muito, muito, muito complicado, e eu acho que isso é o que está mais acontecendo hoje na nossa sociedade, é quando uma das frases que também é colocada no documentário, que é, você não precisa pensar, pensamos por você, né? Então, isso, sim, é uma coisa muito complicada, porque a gente está vendo isso na realidade, né? As pessoas não querem mais pensar, as pessoas não querem mais refletir. Então, elas chegam, vê uma coisa lá nas redes sociais prontas e já começa a reproduzir aquilo que é visto sem nenhuma reflexão. Não estou nem falando de fake news, tá? Eu estou falando de uma informação mesmo. Então, quer dizer, você começa a discutir sobre aquilo sem nenhuma discussão, sem nenhuma fundamentação maior sobre aquilo. Você simplesmente, você passa e fica naquele, vamos dizer, como a gente chama, o conhecimento raso, né? Então, assim, por quê? Porque a própria dinâmica das redes, elas criam aquela ideia de você não precisa pensar, deixa que a gente pensa por você, né? Você não precisa procurar, deixa que a gente procura por você. Então, é essa dinâmica que vai acontecendo, né? E, como consequência disso, a gente vai vendo, né, por exemplo, no nível da política e economia, aí vem a questão da própria fake news, né? Então, quer dizer, como esse processo da fake news, ela vai se dando, e um dos perigos, que isso não só no documentário, mas em vários outros autores que têm trabalhado e que têm discutido, o próprio Morin, Edgar Morin, ele vai colocar isso quando ele está falando sobre as dinâmicas, né, de comunicação hoje. Uma das coisas mais graves não é a gente duvidar do que é falso, né? Às vezes, menino, isso é mentira. Uma das consequências mais graves é quando você começa a questionar a própria realidade, o próprio fato. Então, quer dizer, aí você perde a noção de confiança. E Bauman vai tratar muito bem disso quando ele coloca que as relações de confiança, ela é chave para qualquer tipo de relação. Então, seja relações entre pessoas, seja relações entre sociedades. Se não existe o mínimo de confiança para que se desenvolvam as relações sociais, essas relações, esse tecido social, ele está fadado a se esgaçar completamente, porque é a confiança que dá esta estabilidade, porque por mais leis, por mais coisa que se crie, a gente sabe que essas leis sempre vai ter algumas brechas, algumas coisas, e se não passa pela relação de confiança, então a gente vai ter consequências assim fortes nas estruturas de organizações sociais e individuais, né? Então, assim, a questão do fake news não é somente um problema de saber de provar que aquilo é mentira, mas uma das questões mais sérias é duvidar sobre a realidade, né? Se aquilo, o fato e a realidade, você já não está mais acreditando naquilo que você está vendo, né? Outra questão também é com relação à própria questão das doenças mentais, né, que isso já está discutido mais do que tudo em vários outros setores, né, não somente nesse documentário, que fica evidente também, mas a própria questão das doenças mentais, e quando a gente está falando isso, eu me lembrei um pouco também da sociedade da positividade de Hahn,
né, o filósofo norte-coreano, quando ele vai colocar, né, aquela ideia de vida feliz, né? Todo mundo agora é feliz. Então, quer dizer, eu passo uma imagem de sempre estar bem, de sempre estar feliz, de que as coisas sempre acontecem maravilhosamente comigo, e nesse sentido eu me sinto frustrado porque eu tenho uma vida real que não corresponde ao que aquelas pessoas estão colocando da sua vida, né? Então, isso é outra consequência muito forte, né, que é justamente sobre as consequências disso para as doenças mentais, né? Como eu já coloquei anteriormente, a questão de uma doutrinação da forma de pensar, né, que sempre, e aí é muito interessante quando ele chama para atenção, por exemplo, para a questão do negacionismo, né? Então, quer dizer, quantas vezes a gente diz assim, gente, a internet só fala nisso, mas, na realidade, os algoritmos, eles estão programados para isso. Se eu estou sempre procurando que a Terra é plana, cada vez mais vai chegar coisas para mim falando sobre Terra plana. E aí eu acabo achando que todo mundo está pesquisando sobre aquilo, somente um pequeno grupo que não está valorizando isso, né? E aí é onde vem a questão das polarizações que estão presentes hoje, né? E aí outra consequência também que eu já discuti, que eu já coloquei, né, que são as leituras rápidas e análise crítica e reflexão sobre isso, né? E aí a gente vai ver que tem todo um conceito tem toda uma organização que vai se dando por trás disso, né? E aí vai se criando cada vez mais, por exemplo, a vida eternamente feliz, então vão começando a se criar modelos, né, que depois para ser vendidos na internet, com cursos, com capacitações, né, as grandes discussões de programas motivacionais, de autoajuda, tudo isso, então, quer dizer, vem tudo isso dentro desse contexto maior, né? E aí outra coisa que eles colocam também, né, é que a gente está vivendo um momento em que tanto as distopias, elas estão muito presentes, né, como também a gente visualiza as utopias. E é nessa encruzilhada das distopias e da utopia em que a gente está vivendo o momento presente, né? Então, quer dizer, a gente está nessas transformações que a gente está vivendo agora, né? Quer dizer, como sempre a gente fala, né? Tocou para a gente viver esse mundo em transformação tão brusca, não quer dizer que o mundo antes ele estava arrumadinho e agora é que está desarrumado, não, a vida sempre foi, e as sociedades, e a organização do mundo, ela sempre foi dinâmica, né, mas tem momentos que se acentua mais do que outros, e nós estamos nesse momento em que se acentua mais todas essas transformações que estão acontecendo, né? Quando a gente trata de transformações sociais, a gente está falando de política, a gente está falando de culturais, de ambientais, então tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. E quando a gente vê isso acontecendo ao mesmo tempo, a gente pode apontar que a gente está vivendo para uma mudança de paradigma. E que mudança de paradigma é essa? A gente está no olho do furacão e a gente não tem muita clareza como as coisas estão acontecendo, né? Mas é nesse sentido que as redes sociais se apresentam. Então, quer dizer, quando a gente está tratando de redes sociais, a gente não está tratando apenas de alguma coisa que está acontecendo no nosso momento presente, né? Essas redes sociais, ela está interrelacionada, ela está em rede, em teia, com coisas muito mais complexas da nossa vida econômica, social, cultural, ambiental e política, né? Então, eu acho que eu já falei quase 50 minutos, não foi, Iraque? Sei lá, mas aí agora eu deixo aberto para a gente conversar, né? Foi só, já deu pontapé inicial do nosso jogo, e aí eu passo a bola para vocês agora para a gente conversar sobre isso, né? Eu gostaria, antes de tudo, Dilma, manifestar assim, a minha gratidão por você ter aceito o convite e ter apresentado, né, assim, vamos dizer assim, uma espécie de introdução às discussões, né? E realmente, assim, agora a gente abre a possibilidade das pessoas trocar ideias aqui no grupo, a partir do que você falou, não somente fazendo perguntas, mas também acrescentando considerações, né, sobre essa questão do dilema das redes.
Só para situar um pouco a questão do laboratório, né? Nós estamos num laboratório de estudos, né, de pesquisa, integrado ao Departamento de Educação Física da Universidade Federal da Paraíba, e vinculado ao programa de pós-graduação associado, né, o PE e o FPB, em Educação Física. E nós, particularmente, temos como uma das questões centrais do nosso laboratório o problema do corpo, a questão da estética e a questão da sociedade. Então, é interessante, como Dilma falou, né, quando a gente está falando de alguma temática, pensar o contexto, e particularmente o contexto social em que nós estamos vivendo, o tempo que a gente estamos vivendo, e aí, sobretudo, pensarmos a questão do corpo, né, que, inclusive, quando Dilma fala da rede do ser, né, me parece que a problemática do ser, que é a problemática ontológica, que é a problemática da existência, o corpo tem um papel central aí nesse processo, né? E não é à toa que, por exemplo, me lembrei de algumas imagens do documentário, né? Uma delas é da adolescente que não suporta jantar sem o celular, que quebra a caixa de vidro, né? A caixa de biscoito que a mãe propõe não, a mãe impõe, né? Que todos coloquem os seus celulares dentro da caixa, tranque, para poder haver um momento de jantar em família. E ela não suporta aquilo e vai, quebra a caixa e retira o celular dela. A gente vê várias imagens dela dentro do quarto, né, se enfeitando, se embelezando, né, mas o espelho não é um espelho que a gente tem normalmente, é o espelho do celular, onde ela manipula as imagens dela, né, para ficar a melhor possível, para divulgar isso na rede, né, para ser apreciada pela rede. Não é alguém que vai ser apreciada de maneira presencial, mas é uma apreciação na rede. E ela está o tempo todo, né, envolvida nisso, mas o quanto ela sofre, porque parece-me, é interessante, a gente não pode esquecer que nesse cenário todo há muito sofrimento, né? Há um sofrimento muito intenso. Tanto essa jovem, essa adolescente sofre, como outro jovem também, que não conseguiu ficar 10 dias, né, de abstenção. E olha a palavra abstenção, como ela está associada ao vício, como ela está associada à adicção, como ela está associada à dependência. Ele fez um pacto com a mãe, para a mãe trocar, né, a tela do celular. E ficou um entendimento de 10 dias de abstenção, e ele não conseguiu. Né? E eu achei interessante, porque assistimos o documentário, eu, André e Lucas, e aí tem um determinado momento que ele vai para uma manifestação pública, mas ele não vai seguindo a vontade dele. Ele vai sendo guiado por algoritmos. Né? E aí é interessante que eu disse assim, parece um zumbi. Aí Lucas disse, eu prefiro chamar de marionete. Né? E eu achei legal a observação dele, né? Porque realmente assim, ele caminhava meio zumbi, mas ele estava por trás, tinha alguém controlando ele, né? Nas redes sociais. Tinha alguém manipulando. Realmente é uma marionete mesmo, né? Como se fosse guiando ele, e ele não tem mais autonomia, ele perdeu completamente a autonomia, ele perde a sua capacidade de decisão, ele está completamente dominado por aqueles que estão por trás, né? Fazendo toda essa manipulação. Que, inclusive, eles ficam vibrando, né? Parece que tem uma coisa sádica, né? De querer conduzir você para um caminho que é o interesse deles, né? Então, eu acho que é realmente assim, é uma coisa assustadora, mas, ao mesmo tempo, por isso que é dilemático, a gente não tem como viver hoje fora da rede, né? Nós estamos em conexão com a rede. Talvez a gente possa não ter Instagram, mas tem Facebook. Se não tem Facebook, tem WhatsApp. Se não tem WhatsApp, tem um telefone, né? Então, quer dizer, parece que a gente não tem como se livrar dessa rede, né? Por isso que é dilemático. Mas, ao mesmo tempo, a gente se pergunta, faz essa pergunta, né? Que Dilma faz iniciando sua fala, né? Para refletir, para questionar, para pensar as nossas vidas nesse contexto da rede, das redes sociais, né? Então, muito interessante, Dilma, sua apresentação, parabéns. Eu acho que provocou muitas reflexões, muitas ideias aí para a gente pensar, né? Eu acho que elas são
preciosas, né? E aí eu deixo a palavra livre para quem quiser falar, quem quiser conversar. Eu vi que Karenina abriu aí sua imagem, não sei se ela quer fazer alguma pergunta nos seus livros, sua biblioteca, se ela quer fazer alguma consideração, fique livre, Karenina. Então, vou aproveitar a deixa aqui de Iraquetã e fazer. Eu estou me sentindo muito privilegiada, assim, de estar aqui nesse momento, porque eu assisti o documentário há pouco tempo, por sugestão de minha própria filha, né, e de uma amiga muito querida, e eu fiquei muito impactada, assim, fiquei com muita vontade de conversar, para além aqui das pessoas da minha casa, que a gente já conversou bastante, e essa foi uma oportunidade, assim, ímpar, né, parabéns, Dilma, assim, acho que você fez esse contexto, assim, eu gostei muito de escutar esse contexto sociológico mesmo, que situa o documentário no campo de saber, sabe? Para mim foi fundamental, assim. E eu queria te fazer uma pergunta bem pequenininha mesmo, é uma informação que eu queria saber, e uma outra mais, assim, para mobilizar, assim, nosso pensamento. A primeira é que você falou de um outro documentário, acho que era dos dados, que eu fiquei curiosa se é esse nome mesmo, que eu fiquei querendo saber. Sim, da Netflix. Sim, a Era dos Dados, só que ele vem em formato em série, né? Então, tem vários episódios, ele tem vários episódios que um episódio é as nuvens, outro episódio não é controle, mas é mostrando como até as vacas hoje todas têm chip, os animais todos têm chip, que estão todos programados para que hora eles devem comer, quanto devem comer e tal. Inclusive, tem um que é bem interessante, que ele vai falar, que é justamente esse, que é a tentativa agora dos algoritmos quererem saber o nosso estado de humor, né? Então, controlar o nosso estado de humor, né? Então, quando você está triste e tal, porque aí, a partir do teu estado de humor, ele sabe o que é que vai lançar para você naquele momento que você está ali, né? Tá, é porque eu fiquei querendo ver, assim, então vou anotar aqui. Aí, Era dos Dados. Certo, obrigada. Esse documentário me chamou a atenção para muitas coisas, assim, mas, né, que eu não vou colocar aqui, mas uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, é que eu senti como se a gente estivesse vivendo o que já vem sendo discutido há muito tempo pelos filmes de ficção. É sempre assim, né? Blade Runner, Ex Machina, Eu, Robô, né? Que é essa ideia da inteligência artificial tomar uma autonomia que a gente não tem mais controle, né? E parece que isso está acontecendo sem a gente pensar naquele robô do Eu, Robô, sem, né, o robô lá da Ex Machina, enfim. Mas quando eu vi o documentário também, me fez pensar algo que eu já vinha pensando há bastante tempo, que eu queria dividir isso com você. Que é essa relação entre o virtual e o real, que é algo que eu me preocupo bastante, assim, né? E sempre me fica essa questão, né? A presença nas redes implica na falta de uma presença em nós, né? Até que ponto a gente vai saber lidar com esse limite? Eu falo isso, assim, porque eu trabalho muito com esse conceito de presença, né? A partir da fenomenologia e a partir também de algumas práticas que eu faço, como Tai Chi Chuan, yoga, tal, né? E isso é algo que eu venho pensando muito e que está sendo muito abordado, né? Assim, ultimamente. Eu estava lendo uma frase de André Le Breton aqui, que ele diz assim, vou pedir a permissão para ler, é curtinha. Alguns indivíduos não percebem mais a diferença entre o virtual e o real, como as crianças que mataram um comerciante, mas queriam apenas atirar e não provocar a morte. Essas interferências são frequentes. O fato de viver num mundo sem obstáculos, onde mortes se levantam e onde saltos no vazio não causam dano, traz o risco do esquecimento das consequências reais de nossas ações no mundo real. Então, eu queria dividir com vocês, né, assim, é algo que eu tenho pensado muito, que é essa questão da presença, né? Até que ponto a gente, como professores, né,
de educação física, de arte, professores do modo geral, para aproveitar esse nosso dia aí, né, também. Até que ponto a gente pode intervir, né, em sei lá, um saber viver, sei lá, para lidar com essa presença que é a ausência também, às vezes, porque uma coisa que chama atenção que você falou assim, a presença nas redes, né, que essas grandes corporações, ela implica em querer da gente uma presença nossa para elas, né, mas e aí essa presença que a gente tem de nós mesmos, né, bom, é só para a gente ir conversando, você nem precisa assim, responder, mas é para... queria compartilhar mesmo algo que eu venho pensando sobre isso. Obrigada pela oportunidade. Karine, eu acho muito interessante essa observação que você faz, porque eu acho que essa reflexão que você faz, a gente está fazendo isso, né? Principalmente nós que somos da academia, eu acho que a gente está nesse momento muito forte dessa reflexão sobre o presencial e o virtual, né? E aí eu vou colocar algumas coisas agora, não só mais no sentido, vamos dizer assim, tão acadêmico, mas eu vou fazer uma mistura um pouco com minhas experiências de vidas também, né, nesse sentido. Então, assim, essa mudança agora, por exemplo, das aulas virtuais, quando a gente discutia no nosso departamento sobre como seria o modelo de aula que a gente estaria assumindo esse semestre, né? Então, assim, eu acho que é crucial a gente entender que quando a gente trabalha com o corpo, a gente precisa das pessoas presencialmente, né? Então, assim, eu posso ter até algumas experiências, algumas coisas virtuais, mas isso jamais vai substituir a questão presencial, né? E aí, quando a gente teve as nossas discussões no nosso departamento sobre as aulas que a gente teria agora, por exemplo, para mim é impossível você trabalhar o corpo sem você estar ali junto com as pessoas. Claro que a gente está num momento agora que tem um vírus, tem uma pandemia, que a gente não pode estar no toque com as pessoas. Mas o que eu sempre coloco é que a gente precisa ter muito cuidado que, passada a pandemia, a gente continue pensando que a gente não pode mais tocar nas pessoas, né? E isso é uma questão muito grave para a nossa própria formação enquanto pessoa. Porque a gente precisa de contatos, a gente precisa de relações e a gente precisa do junto, né? Então, assim, essa perspectiva, também não estou dizendo que a gente vai dizer que tudo no virtual é ruim. Não é ruim. Por exemplo, você está aqui com a gente agora é maravilhoso, que talvez, se fosse uma reunião presencial, você não estaria. Então, isso, a gente tem que ver essa perspectiva também. E sempre quando a gente está falando dessas discussões, seja lá qual for, a gente vai sempre encontrar os lados positivos e os lados negativos. Resta, por isso que eu enfatizei bastante na minha apresentação anterior, a questão da reflexão. Porque a reflexão é você pensar sobre, que vai te dar parâmetros para entender até onde eu posso ir e até onde eu tenho que saber que isso já não dá conta, eu tenho que procurar outras coisas, né? Porque quando você se aliena na rede social, o que acontece? Você acha que ela vai resolver todos os seus problemas de qualquer forma, de qualquer sentido. Então, ela é a tua solução. E quando a coisa não é assim, ela é uma das formas para algumas coisas, e não para tudo, né? E isso acaba se generalizando assim, que se você não tem uma análise crítica do momento que você está vivendo e da sociedade em que você está vivendo, você acaba sendo engolido, e aí, como o Iraque mesmo estava colocando, você acaba, que Lucas falou, você acaba sendo marionete, e você nem se dá conta que isso está acontecendo, né? Que você está sendo marionete de um sistema muito maior que está tomando conta da sua vida. Então, e a gente vê isso muito, né? Quando a gente está tratando das redes sociais, né? Pessoas que, por exemplo, eu até 2017, eu não tinha não participava de nenhuma rede social. Eu entrei no Facebook quando o povo estava saindo do Facebook, em 2017, eu entro no Facebook. Entrei por quê? Mais por uma questão de trabalho, porque eu estava organizando os festivais e tal, e os alunos do grupo diziam, professora, não pode ser, tem que ajudar a gente também para mostrar o que está fazendo isso aqui. E realmente eles tiveram razão, porque assim, quando eu não estava nas redes sociais,
quando eu ia discutir sobre o projeto, até para procurar parceiros, para se envolver com o projeto com a gente, para dar uma escala maior, que a gente queria fazer um trabalho multidisciplinar e tal, todo canto que eu chegava, eu tinha que começar do zero e explicar o que era. Depois das redes sociais, quando eu chegava, as pessoas diziam, eu vi, aquilo foi ótimo, já era outro nível de conversa, já era outra história. Então, quer dizer, o projeto já estava socializado, então só era discutir detalhes daquele projeto. Então, isso favoreceu muito a rede social, né? O Instagram, eu entrei no Instagram agora, né? Eu acho que foi em fevereiro, março, que eu entrei no Instagram, né? E, assim, eu também. E, assim, está sendo muito interessante eu entrar nesse período, eu entrei nesse período também, assim, e aí mas aí a forma como você utiliza a rede social, tá entendendo? Então, assim, da forma como eu estou utilizando, eu estou achando que está legal, porque eu não estou preocupada com ela. Se eu tiver alguma coisa para postar, eu posto, se eu não tiver, eu também não posto nada. E aí, assim, quantos seguidores você tem? Eu não estou preocupado com isso. Nunca na minha vida profissional me preocupei com quantidade, eu sempre me preocupei com a qualidade. Inclusive, o festival que a gente organizava, presencial, né, na área do lazer, esporte, cultura, sempre eu trabalhei com um grupo muito pequeno de pessoas. Trabalhei com o SESC, que o SESC trabalha muito com quantidade, e o pessoal do SESC dizia assim, não vai colocar mais pessoas, bota mais gente nessas oficinas que você organiza. Eu digo, não. O que a gente está querendo é que as pessoas reflitam as práticas. E refletir as práticas eu não posso refletir colocando 50, 60 pessoas. A gente trabalha com 20 pessoas e acabou. Então, esse mesmo princípio é o princípio que eu uso para as redes sociais também. Então, quer dizer, eu não quero saber se eu tenho muitos seguidores ou poucos seguidores, ou se eu tenho um mundo de robô que está ali junto comigo só fazendo número. Não, eu prefiro muito mais pessoas concretas, e que depois a gente possa até discutir sobre as coisas que estão acontecendo, né? Então, assim, nessa perspectiva, eu acho, principalmente nós de educação física, a gente que trabalha com o corpo, eu acho que a gente tem um compromisso muito grande de trabalhar nessa perspectiva, sabe? Então, assim, eu acho que nesse momento de pandemia foi importante a gente passar para as pessoas, trabalhar o corpo em forma remota, porque não tinha outra forma, mas que a gente precisa ter muito cuidado para que isso não seja a tônica da história, né? Que isso não seja o nosso viver daqui para frente na educação física, porque quem trabalha com o corpo precisa estar presente, precisa estar junto, porque a experiência corporal não é só uma experiência de movimento, é todo um contexto que a gente tem de relações, de olhar, de toque, tudo isso é comunicação. E que, muitas vezes, com uma tela no meio, esse processo se perde muito, né? Eu ia fazer um comentário também sobre a tua a primeira coisa que tu coloca. Como que foi mesmo que tu tinha colocado como o primeiro ponto, antes de falar dessa relação do presencial virtual? Nossa, eu falei sobre a questão da autonomia da inteligência artificial, foi isso? Isso, eu falei justamente. Da ficção científica. Isso, que é uma parte também no documentário que um dos ex-funcionários de uma das redes, ele coloca sobre isso, que no nosso imaginário, inteligência artificial é um robozinho dominando a cidade. Ele disse, mas a inteligência artificial hoje já é realidade. E não temos robozinhos andando pela cidade, como os filmes de ficção criaram e ficou no nosso imaginário. Então, a gente acha que a inteligência artificial ela só vai chegar no momento em que os robozinhos estiver aí nas naves, né, passando por cima das cidades, os robôs atendendo a gente e tal. Se bem que eu vivi uma experiência na Itália que um restaurante japonês com um robô foi quem me atendeu, né? Mas isso é um caso à parte. Então assim, isso é o que a gente tem hoje, né? Assim, para a inteligência artificial, e como eles também colocam, que criam e depois, muitas vezes, eles não conseguem dar conta do que foi criado, porque os próprios algoritmos, eles começam a se autorregular, isso já é uma realidade, já está acontecendo, né?
Às vezes eu me sinto meio assim, Walking Dead, sabe? Mesmo a pandemia, assim, porque a gente tem esse imaginário que é colocado também em grande parte pelo cinema, né? Mas a gente vive muitas coisas que já foram acenadas pelos filmes, só que é de outra maneira, né? E às vezes a gente não consegue perceber, só para complementar. Obrigada, viu? Licença. Desculpa, Bom dia a vocês, bom dia, professoras. Eu queria só trazer uma falinha bem rápida, e não vai ser possível abrir a câmera, aqui a internet não está tão legal. A professora Karenine trouxe a questão do real. Tem um autor que eu tive acesso através de uma especialização, que é Pierre Lévy. Não sei se vocês já ouviram falar, é um filósofo. Eu acho que ele é francês, não tenho tanta certeza, mas enfim. Sobre como você trouxe a questão do real, Karenine, justamente ele trabalha nessa relação da cybercultura e ele traz que, para ele, né, o virtual não se opõe ao real, mas sim ao atual. E nessa questão vai ser porque não, para ele, né, não que as coisas não estejam acontecendo dentro da nossa realidade, apenas o que se modifica é o espaço em que elas estão acontecendo. Aí daí sobre se opor ao real é justamente porque o atual você vai ter acesso a outras coisas. Por exemplo, a gente estava tentando aqui sobre gravar ou como ia ficar, né? E que na rede não necessariamente as pessoas vão estar aqui, mas você vai ter um acesso. Então, não foi real, as pessoas estiveram e aconteceu tudo aquilo, né? Mas não pode ser que não esteja acontecendo na atualidade. Daí ele traz outras tantas discussões, e um livro dele bem legal é O que é o virtual. E traz uma discussão sobre o corpo também, mas eu não cheguei aí, porque para dar conta do que eu tinha que fazer, eu só acessei essas outras sobre os primeiros capítulos do que é o virtual, né? Mas eu achei uma discussão bem interessante. Ele é da ala otimista, eu acho, assim, né? Eu gosto da leitura dele. Isso, Desculpa, pode falar, professora? Não, pode falar. Então, é já justamente nessa ala mais otimista que eu vim pensando por um outro documentário. Claro que, assim, pontuando todas essas outras relações, eu acho que é uma questão bem mais complexa, né? Então, tem muita coisa, nem tudo está lá num otimismo, nem tudo está em um pessimismo, digamos assim, meio que dicotômico, né? E sim numa relação complexa. Mas aí tem um outro documentário, inclusive na Netflix, que vai trazer relações das redes numa perspectiva mais, como você falou, otimista, que seria Afronta. Não sei se vocês ouviram falar, tá lá na Netflix também, que justamente vai trazer artistas, na sua maioria cantores ou compositores, mas tem outros artistas e artistas que traz a questão do afrofuturismo, que vem debater justamente essa questão da visibilidade e de como eles ganharam visibilidade nesse cenário. E entre elas, por exemplo, vai ter a cantora Carol Conká, que para ela diz o quanto foi a plataforma, no caso que foi o boom para a carreira dela, foi o YouTube, por exemplo. Então, sem o YouTube, essas questões, ela nem teria aparecido. E o quanto foi, ela conta que cerca de 1 dia, 2 dias, estava um número absurdo, não lembro exatamente, de visibilidade. Então, seriam grupos que são compostos por mulheres e homens negros e negras, que não estariam dentro desse cenário, por exemplo, se não fossem as redes. Daí, elas e eles apresentam essa discussão das redes acho que num olhar mais positivo, digamos assim, né? Claro que diante das complexidades, mas que foi através das redes que pôde ter uma visibilidade maior e mostrar seus trabalhos, sabe? Eu acho que é um documentário bem rico. Vocês que também quiserem depois dar uma assistida. Então é isso. Eu vou
eu vou fazer só, eu sei que Denis e Luciano estão querendo falar, mas bem rapidinho sobre o que Tatiane porque o nome saiu ali, eu não estou mais vendo. Mas Tatiana, eu acho, né? A questão do se opor que Tatiana coloca, que eu acho muito legal, sabe, Tatiana? Por quê? Isso tem muito a ver com a nossa própria estrutura, né, de entendimento do mundo. Isso tem toda uma base, né, filosófica que vem por trás disso daí, que é justamente os opostos, né, as dualidades. Então, ou você é objetivo, ou você é subjetivo, ou você é prático, ou você é teórico, ou você é favorável à internet, ou você é contra a internet, né? Então, esses pares de opostos, eles acabam permeando toda a nossa vida, né? E aí, assim, o que a gente tem discutido cada vez mais é que esses pares de opostos, na realidade, eles são construções, né? E que faz com que a gente entenda o mundo assim. Então, assim, ou você está favorável às redes sociais, ou você é contra as redes sociais, né? E, na realidade, como muitas vezes eu brinco com meus alunos, né, existe 50 tons de cinza entre o branco e o preto, né? Então, assim, não tem por que você ser radicalmente contra ou se você ser radicalmente a favor. Então, existe aí, por isso que eu acho que é muito importante a questão das discussões e das reflexões, para que você veja que, em alguns casos, as redes sociais, elas foram maravilhosas, né? Então, assim, você poder estar em contato com pessoas, resgatar pessoas, eu não estou nem falando, assim, como profissional, né, de alguns cantores, tal, que se não fosse as redes sociais não teriam acontecido isso, mas até mesmo em nível pessoal, que a gente sempre fala, né, da questão das influências pessoais nisso daí, mas a riqueza que trouxe, que as redes sociais trazem até para isso, né? Eu brincava que, por exemplo, quando eu fui fazer o meu mestrado em Portugal, eu mandava uma carta para minha mãe com as fotos. Dilma? Oi. Eu voltei aqui pelo celular. Tá, eu já estou lhe vendo aí. Bom, então, beleza. Pode continuar. Tá, joia. Então, assim, eu mandava as fotos da minha mãe lá em Portugal e tal, e minha mãe ligava para a família todinha para dizer que tinha chegado foto minha, que chegou carta minha e tal. Isso na década de 90. E hoje, todos os dias, toda hora, qualquer momento, você está conversando com uma pessoa lá do outro lado do mundo e você vendo essa pessoa, né? Isso quer dizer assim, tem uma riqueza maravilhosa sobre isso. Agora, é como eu coloco, né? É necessário uma reflexão crítica para que não deixa, para a gente se trabalhar, né? Enquanto pessoa, enquanto grupo social mesmo, formar parte de um grupo social, para que a gente não deixar que isso se transforme em uma forma de manipulação das nossas vidas, né? O próprio documentário, no final, os ex-funcionários das empresas, eles vão dando algumas dicas de como é que eles estão tentando fazer isso, né? Mas eu acho que, como é tudo muito novo, a gente também tem que começar a construir isso. Desculpa, Denis e Luciano, por eu ter falado mais também, mas aí agora, Denis, eu acho que depois Luciano, né? Eu acho que sou eu. Bom dia a todos. Bom dia, Dilma, saudade de você, viu? Então, eu achei muito interessante no início da tua fala que tu traz Domênico de Masi, né, para pensar o documentário, né? E Domênico de Masi, ele já falava ali da automação do trabalho, né, que a gente teria mais tempo livre, um tempo mais disponível, digamos assim, do trabalho, e parece que a pandemia veio como um catalisador disso tudo, né? Parece que veio acelerar essa coisa da automação e parece que a gente tem muito mais tempo, digamos assim. Ao mesmo tempo, no filme O Dilema das Redes, para mim fica muito claro que esse tempo que a gente tem disponível e que a gente fica nas redes, ele está sendo comercializado, né? Então, assim, as redes, elas é um ambiente totalmente agradável para que eu perca muito tempo ali na rede, e esse meu tempo que eu fique ali, ele é comercializado para eu receber anúncios, enfim, a questão, né, de incentivar mesmo o consumo, todas essas coisas. Então, parece que a gente tem mais tempo de sobra, né, digamos assim, né, não está ali tão... está sobrando um pouco mais de tempo, e ao mesmo tempo a gente perde muito tempo na rede, e esse tempo está sendo comercializado. Então, na minha compreensão, assim,
talvez o grande desafio de hoje seja reaprender a lidar com esse tempo, né? Eu acho que a gente precisa aprender a lidar com esse tempo, porque se a gente acaba não se mantendo um pouco vigilante, quando vê a gente perde muito tempo realmente nessas redes. E me parece que é um pouco histórico essa dificuldade de lidar com o tempo, porque você se referiu até à sociedade do cansaço, né? Ele já fala um pouco disso. É um momento, né? Parece que o trabalhador e o explorado são a mesma pessoa. A gente parece que sempre tem essa coisa da produtividade, parece que é um pouco implícito na nossa cabeça. Para citar um exemplo, a minha esposa pesquisando algumas coisas, ela comentando comigo, disse que queria muito aqueles jogos americanos de crochê, que estão muito se usando. E ela disse, eu gostaria de fazer, enfim, a gente foi lá no centro, comprou linha para ela fazer, e ela começou a fazer, a gente viu que, assistiu um vídeo no YouTube, inclusive para aprender, começou a fazer e viu que demorava um tempo. E aí a gente foi ver o preço, digamos assim, para comprar, né, pronto, e a gente viu que quando você pesa juntamente o valor da linha, você é muito mais incitado a comprar. E aí a gente acabou refletindo um pouco sobre isso e desistiu de comprar e optou por fazer mesmo. Mas o que eu queria dar esse exemplo parece que essa coisa da produtividade, entendeu? Assim, eu vou perder muito tempo fazendo, então é melhor eu comprar pronto. Parece que já é o primeiro pensamento implícito na nossa cabeça. Então, essa dificuldade de lidar com o tempo, eu acho que é uma questão central, eu acho, um pouco nos dias de hoje. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho como é que você vê essa questão do tempo nos dias de hoje. Tá falando? Dilma? O microfone tá dele. Não, eu estava desligada, acabei de ligar. Muito, muito legal essa tua reflexão, né? E aí você traz vários elementos muito importantes sobre isso. E o que... Alguma coisa, Iraque, não? Não, tá ótimo. Ok. Então, e aí, com relação à questão do que Domênico de Masi coloca, né, é que ele já apontava, né, desde a década de 90 também, ele já apontava para essa transformação da organização do tempo, né, porque o nosso tempo, numa perspectiva moderna, ele é tomado pelo trabalho. Então, assim, o trabalho é que organiza socialmente a nossa vida, né? Então, assim, primeiro a gente trabalha, tem até aquele clássico, né? 8 horas de trabalho, 8 horas de tempo livre e 8 horas de sono, né? E aí o trabalho, ele acaba tendo essa centralidade na nossa vida. Só que quando a gente está dentro de uma perspectiva moderna, o trabalho, ele tinha um lugar, porque a base era o trabalho material, e esse trabalho material, ele se concretizava praticamente aonde? Nas indústrias, né? Então, você tem um horário certo para você entrar e para você sair desse trabalho. E o resto do tempo seria, entre aspas, o tempo livre, onde você vai resolver as coisas da sua vida, né? O lazer também estaria dentro desse tempo livre e você teria o tempo de sono, tá? Então, isso é a construção moderna do tempo, né? Com essa estrutura contemporânea da organização do tempo, então, essa barreira entre o que é tempo livre e o que é tempo de trabalho, ela acaba ficando muito difusa, né? Então, porque quando o trabalho começa a ser comunicação e começa a ser conhecimento, então já não está claro se aquele momento é um momento somente de lazer, de tempo livre, ou se aquele também é um momento de trabalho, né? Então, essas barreiras, elas começam a se romper. E aí tem um agravante maior em tudo isso. Por quê? Como eu falei, desde a década de 70, com o toyotismo, como vai mudando a dinâmica do trabalho, e essa relação de hierarquia vai mudando também, então, cada vez mais, nós somos os nossos chefes. E aí é onde está o perigo. Por quê? Porque a sociedade, cada vez mais, ela exige que você se apresente como uma pessoa produtiva e eficiente. E aí já não é mais um chefe que está comigo 8 horas que me pede isso. Sou eu que estou me pedindo isso durante 24 horas. Então, por exemplo, quando as pessoas vêm dizer, eu estou que não aguento mais de tanto trabalho, na realidade, a gente precisa fazer uma reflexão se você não aguenta mais de tanto trabalho, porque realmente você precisa trabalhar,
ou se é porque você está querendo se mostrar produtivo e eficiente socialmente, né? Então, isso é uma questão que a gente tem que se perguntar, né? Inclusive, por exemplo, na própria universidade. Na universidade, nós precisamos ter, por obrigação de contrato institucional, 40 horas de trabalho. Na grande maioria, ninguém faz 40 horas de trabalho. São 80 horas de trabalho. A instituição está pedindo isso? Não. Somos nós que nos cobramos disso, porque para a gente se apresentar socialmente produtivo e eficiente. Então, para que eu seja reconhecido socialmente, o que é que eu faço? Aí eu faço pesquisa, eu faço extensão, eu dou aula, eu faço isso, eu faço aquilo, tal, que na realidade sou eu sendo chefe de mim mesma, me cobrando para que eu esteja nessa situação. E aí vem todo o comprometimento do meu tempo livre, né? E como é que a gente sai dessa roda, né? Como é que a gente quebra esse círculo vicioso, né? Eu produzo para ser reconhecido, eu sou reconhecido porque eu produzo, e como é que eu quebro isso daí? Não existe, para mim, uma relação de causa e efeito. Faça isso que vai acontecer aquilo outro. Nós estamos falando de relações sociais, e as coisas não são relação de causa e efeito, são multifatoriais. Mas eu vejo que um dos elementos muito importantes em todo esse processo é a educação. A educação é chave nesse processo. E quando eu estou falando de educação, eu não estou falando só da educação escolar. Eu estou falando de educação enquanto processo de construção coletiva. Então, assim, a educação, ela é chave nesse processo, né? Porque se a gente convive num espaço em que o trabalho é sempre mais valorizado do que qualquer outra coisa, eu acho que eu vejo como uma naturalização da vida e do trabalho. Então, trabalhar é o normal dessa vida. Quando, na realidade, não, isso é uma construção social. Então, o processo educativo, ele vai ser chave nesse sentido, para um despertar que outras formas de vida é possível, né? E aí é quando eu sempre gosto de trabalhar com o slow, né? A lentidão, seja ela no turismo, seja ela no lazer, seja ela na educação. Por quê? Porque é esse resgate que a gente precisa fazer. Essa questão dos tempos acelerados, ele pensa na produção e ele pensa na eficiência, né? Então, tem um livro muito interessante que é 24/7, o título do livro, né? E é justamente que você esteja 24 horas conectado 7 dias por semana. E nesse livro, o que é que ele apresenta? Agora mesmo esqueci o nome do autor, mas o livro, o que é que ele apresenta? Que uma das últimas fronteiras que ainda não foi colonizada foi o sono. E o sono é um problema para o mundo de hoje, porque nós precisamos dormir. Biologicamente, nós precisamos do sono, até para continuar sendo produtivo. E aí, essa é uma das barreiras que o livro coloca e se faz vários experimentos justamente para que comece a colonizar o sono. Porque a alimentação, ela já foi colonizada, né? O fast food, por exemplo, é um exemplo de colonização da aceleração na hora de comer. Então, eu perco a qualidade, perco as relações sociais, e o que era um comer, que era um ato coletivo, né? Uma vivência social, ele passa a ser um alimentar, que é uma necessidade fisiológica, né? Então, todas essas discussões, uma das possibilidades, não é a única, como eu coloco, não é a relação de causa e efeito, mas eu vejo a educação como e novos modelos de educação também, né? Porque não somente a educação escolar, que a educação escolar também tem sérios problemas, mas a educação em sentido enquanto um momento de experiências e de ensino-aprendizagem para a gente discutir e reaprender a viver, entendendo o trabalho enquanto uma construção social e também uma necessidade humana, mas não só no sentido de profissão, que é o que a gente tem vivido hoje, né? O trabalho só enquanto profissão, quer dizer, uma recompensa salarial, que isso também tem toda uma questão social por trás. Eu queria saber, eu fiquei meio perdido, que a minha conexão caiu, e aí eu resolvi fazer a conexão pelo celular, né? E realmente, assim, a conexão pelo celular ela é um pouco limitada porque a câmera fica pequena. Tanto que eu estou aparecendo aqui, eu e Deinha,
quase que a metade de um e a metade do outro, né? Mas veja bem, eu lembro que quando eu saí, tinha uma observação feita, não sei se foi por Esther, sobre Foucault. Foi comentado ou não? Não, não foi comentado, não. Ah, tá certo. Porque eu acho que ela chama atenção, né, da possibilidade de pensar as redes sociais, fazer um paralelo com o panóptico. Na verdade, é de Bentham, não é de Foucault. Foucault é que deu, vamos dizer assim, visibilidade e publicidade a esse panóptico. Mas o panóptico, viu, Esther? Quem cria essa ideia de um panóptico é Bentham. Jeremy Bentham é um jurista que pensa nisso com relação à questão do presídio, né? É como se nós pudéssemos ter uma única torre para vigiar todo o presídio. E o prisioneiro nem sabe se tem alguém lá dentro ou não, né? Então, ele se sente vigiado o tempo todo, sem ter muita gente vigiando, né? E você tem, de uma certa forma, razão, né? A ideia das redes sociais é também uma forma de vigilância, né? É uma forma de controle, né? Eu acho que Dilma, inclusive, falou dos dados, né? Eu me lembrei que eu levei meu pai no domingo, na segunda-feira, que era feriado, levei ele lá no hospital da Unimed para retirar uma sonda. E, na verdade, a gente vê claramente que o médico, ele é hoje, antes de tudo, um operador do sistema. E não é só o médico, todos nós, inclusive os professores. Eu me lembro que a gente entregava as cadernetas em papel. Acabou. Nós somos operadores de sistemas dentro da universidade, né? A gente fazia os processos em papel. Acabou tudo. É tudo dentro do sistema. Então, o sistema não é só um mecanismo de operacionalizar rápido, né? Mas é também uma forma de controle. Então, o médico mal olhou para papai. Ele foi direto para o computador para ver quando é que ele tinha ido na Unimed, quem é que tinha colocado a sonda, não sei o quê, né? E depois ele mesmo vai lá e digita tudo, autorizando a retirada da sonda. Quem está retirando, na verdade, são os enfermeiros. Ele não está fazendo absolutamente nada do ponto de vista de olhar o paciente, retirar a sonda, né? Todos os estudos dele passam a ser, naquele momento, utilizados para alimentar dados no sistema, né? É uma coisa impressionante, é o mundo que a gente está vivendo, né? Inclusive, o Harari diz que o enfermeiro ainda é uma ação que não conseguiu ser feita pela máquina, né? Quer dizer, é interessante, né? Quer dizer, você pode pensar a sonda como uma espécie de mecanismo, mas é preciso da mão humana para colocar a sonda e também para retirar a sonda. Uma máquina não faz isso ainda. Né? Ainda. Mas eu me lembrei disso, Esther, e obrigado pela pergunta, né? Eu acho que é importante na sua questão. Tá certo? Só complementando um pouco, né? Han, no livro Sociedade do Cansaço, né, ele vai colocar também, né, que a própria questão da sociedade da vigilância de Foucault está sendo substituído pela sociedade da eficiência, né? Então, quer dizer, a prisão, o hospital, né, os asilos Foucaultianos estão sendo substituídos pelas academias de ginástica, pelos bancos, né, então, pelas redes sociais. Então, está tendo uma outra dinâmica, né, porque a vigilância ela já está em todos os lugares. Então, a eficiência é que está fazendo o diferencial das estruturas sociais, né? Isso que você está falando, Dilma, é muito importante. Eu acho que eu sugiro que vocês leiam esse texto, né? A Sociedade do Cansaço, de Byung-Chul Han. E realmente ele defende essa tese lá no livro, né? De que estamos vivendo na época da performance, né? Uhum. Quer dizer, muito mais do que a sociedade do controle. Ele disse que a sociedade do controle e da vigilância continua. Ela não está superada, não. Mas tem um elemento novo aí, muito forte, presente nos vínculos sociais, que é marcado pela performance. Muito interessante. E o próprio controle, ele já está dado, vamos assim dizer, né? Porque agora já não são em lugares pontuais da sociedade. Ele já é uma coisa
massificada, vamos assim dizer, né? E a eficiência, esse é que está fazendo o diferencial de como as coisas acontecem, né? E depois aí ele vai tratar também da questão da sociedade da positividade, né? Sim. Luciano, que faz tempo que está querendo falar, eu acho. Vai, Luciano. Oi. Eu tenho muitas coisas para falar sobre esse tema. Eu vi mais de uma vez o documentário, na segunda vez eu vi parando, anotando, escrevendo, mas vou falar só uma questão. No final, ele fala que pode ser utopia e distopia ao mesmo tempo, certo? Então, pode ser muito bom, como ele dá o exemplo, na questão de doação de órgãos. Uma pessoa pode estar aqui precisando de um órgão que pode estar em outro país, e a rede resolve isso, né? Eu posso estar na minha casa, digito um número e chega na porta da minha casa um carro que vai me levar para onde eu quiser, via Uber, né? E, ao mesmo tempo, pode causar um problema de saúde mental numa menina, como no filme, que pela rede social ela se sente infeliz porque alguém faz um comentário maldoso sobre ela. Então, pode ser utopia e distopia ao mesmo tempo. Aí, Dilma, eu queria saber de você, assim, como você estuda muito pela sociologia, qual a perspectiva da rede social para o futuro? O que é que se espera? Qual vai ser, a partir de agora, a das redes sociais? Você já tem autores falando sobre isso? Entende? A partir vai ser da rede social. Como alguns dizem, não vou fazer como os grandes, né? Mas vamos usar um pouquinho a palavra deles como se fosse eles falando. Nós fazemos sociologia, não fazemos futurologia. Mas brincadeiras à parte, né? Luciano, eu acho que tudo que a gente está vivendo hoje, como, por exemplo, vamos pegar a situação da pandemia, isso era uma coisa que já estava em curso, mas cedo ou mais tarde ia chegar. O que é que a pandemia faz? Ela concentra e acelera, né? Por isso que estamos todos fora do eixo, porque nós, como seres humanos, nós precisamos de tempo de assimilação e acomodação para a gente entender as mudanças. E essa pandemia veio justamente com uma aceleração e uma condensação de mudanças em pouco tempo. E por isso que tira todo mundo do eixo, né? Quais são as perspectivas para isso? Não tem volta. A gente vai, daqui para frente, para mim estar claro, a gente vai continuar nessa perspectiva. Agora, como isso vai se dar, isso é o problema, né? Às vezes, Humberto Eco, ele até já falava, né, sobre, e olha que ele nem chegou perto de ver o que está acontecendo agora, né? Infelizmente já se foi, mas Humberto Eco, ele já falava, fazendo suas análises da década de 90, né, do ano 2000 e tal, ele já falava que nós estamos entrando numa nova Idade Média. E aí, como é que ele faz isso nessa relação que estamos entrando numa nova Idade Média? Ele começa a analisar o que é que acontece no Império Romano, né? Como é que o Império Romano ele entra em crise e como é que essa nova Idade Média ela se dá, né? E aí essa novidade, porque, por exemplo, muitas vezes a gente pensa que as cidades elas cresceram a partir de agora. Não, o Império Romano, Roma, era um grande centro, era uma grande cidade na Idade Média, no Império Romano. Então, assim, era uma cidade mesmo com a estrutura que a gente pensa hoje. E aí a gente pensa que não existia cidade, que as cidades vieram depois, né, que vai chegando a modernidade. Não, é um outro estilo de cidade que é a cidade moderna. Mas o que acontece? Com todos os conflitos do Império Romano, tem uma volta das pessoas para o campo, tem uma volta das pessoas para a religião e para tudo isso que a gente sabe que foi a Idade Média, né? Então, assim, de uma certa forma, nós estamos vivendo, talvez, esse período entre o Império Romano e uma entrada numa nova Idade Média. Se vai se concretizar isso, aí eu não sei, porque vai depender das dinâmicas da vida que a gente não sabe, né? Por exemplo, como David Harvey mesmo colocava que, quando foi na crise de 2008, que estavam os grandes investidores, economistas, não sei o quê, todo mundo reunido, a Rainha Elizabeth chega e pergunta:
Gente, vocês com tanta tecnologia, vocês com tantas previsões, ninguém previu que essa crise ia acontecer agora em 2008. Então, quer dizer assim, por mais que o ser humano pense que controle tudo, não controla. Então, tem aí os buracos que a gente não dá conta. E aí, o que vai acontecer daqui para frente é difícil de responder por causa disso, né? Porque as dinâmicas sociais e de vida como elas acontecem, a gente não tem um controle, né? É a mesma coisa, por exemplo, no próprio documentário eles falam isso. A gente dá o like, quando eles criaram o like, eles pensavam que o like ia ser coisa legal que ia aproximar as pessoas. Nunca imaginou que o like ia acabar sendo um vício para saber se eu aceito ou não socialmente, né? Então, quer dizer, as coisas, quando são criadas, a gente não sabe a dimensão que ela vai tomar. E, principalmente, quando ela se mistura com outras dimensões da vida, aí é que fica, né, difícil da gente prever como é que isso vai ser. Ainda tem um detalhe que você falou, que a velocidade das coisas hoje é muito rápido. Então, para você fazer uma previsão de como será daqui a 10 anos, é muito mais difícil, né? Quando eu fiz defesa na minha tese quinta-feira, que as pessoas me perguntaram o que é que você vai fazer daqui para frente, eu digo, não faça pergunta difícil não, porque eu acho que a minha vida eu sei até mais ou menos fevereiro. A partir de fevereiro não pergunto não, porque eu não quero planejar não, porque ninguém sabe. E eu já estou feliz, porque eu já estou planejando pelo menos 6 meses, porque em março eu planejava a cada 15 dias. Porque a gente não sabia como é que seriam os próximos 15 dias, né? Então, quer dizer, assim, a dinâmica e a vida como ela está acontecendo é muito complicada. Eu lembro bem da minha orientadora do doutorado, e isso, olha, no ano 2000, ela dizia, 2004, ela dizia que os alunos perguntavam, professora, o que eu devo fazer para ser professor universitário? E aí ela dizia, olha, você precisa fazer isso, que aí você, quando tiver a vaga, você se candidata e você consegue. E o aluno conseguia fazer aquilo e conseguiria. Quem nós, hoje, professor, a gente responderia alguma coisa sobre isso para os alunos? Professor, eu quero ser professor universitário, o que é que eu devo fazer? Nós não sabemos, porque as regras do jogo estão mudando muito rápido. Né? Então, enquanto esse aluno vai se formar, por exemplo, passar 5 anos formando daquele modelo que eu falei, para ele, que ele chegaria a ser professor universitário, já não vai mais ser aquele modelo. Já vão ser outras coisas que vão ser valorizadas. Então, quer dizer, é muito difícil ter essa previsão como a gente, de uma certa forma, pensava anteriormente, né? Tá ótimo, obrigado. Gente, eu não sei se vocês estão acompanhando a hora, mas nós já estamos a 11h02, né? Não sei se mais alguém tem alguma questão ainda, fez alguma inscrição, alguma coisa, que nem acesso aqui ao chat eu tenho, né? Porque no celular é estranho, né? Não tem ninguém inscrito não, Iraque. Tá bom. Eu só queria agradecer mais uma vez, Dilma, e quem sabe daqui a um pouco tempo lhe chamar novamente, que eu acho que o negócio foi bom, viu? Eu sei que eu perdi um pedacinho aí, porque tive que me ausentar por conta da internet. Depois eu disse assim, sabe uma coisa? Eu vou entrar pelo celular, acho que é a melhor saída. E aí foi a melhor coisa que eu fiz, né? Porque realmente a gente está fora a internet não está funcionando, o modem não está funcionando, né? Eu até me lembrei que a semana passada eu liguei para o número 10621, né? E aí, quando eu liguei, aí aquela ligação que você liga e diz, digite 1, se não sei o quê, 2, não sei o quê. Eu sei que, e era sempre um robô falando, né? E num dado momento eu disse, percebo que o senhor está numa área que está tendo problemas na internet. Eu digo, mas rapaz, que interessante. Aguarde um minuto que a gente vai, aguarde um tempo que a gente vai resolver. Ou seja, eu falei com uma máquina, né? E a máquina identificou qual era o meu problema e disse que ia resolver. E logo depois resolveu. Eu digo, meu Deus, esse é um outro mundo, né? É uma coisa muito estranha, né? É uma coisa muito estranha. Mas aí eu me lembro assim, de uma palavra quase que final do documentário, que é um personagem que de vez em quando ele aparece, é um personagem bem forte, com um cabelo de dress, né? E ele diz assim, o mundo é lindo lá fora, né?
Quando ele disse isso, eu me lembrei imediatamente do mito da caverna de Platão. Uhum. Né? Como se a rede também pode... Ela é fantástica, né? Como para agilizar uma série de coisas, mas ela também pode nos tornar refém de uma caverna que nos impede de ver o mundo lindo lá fora. Né? De ver as estrelas, de ver o mar, de encontrar gente presencial. E aí ele diz isso, né? Ele diz isso com um ar, assim, provocativo, né? A fala dele era sempre uma fala muito mansa. Não sei se vocês lembram desse personagem. Ele é muito forte, né? Sim, sim, claro. Muito gordo, né? Claro. Muito obeso, né? Mas ele Uhum. falava assim, muito manso, né? Quase com a educação lenta que você falou, né? Tinha uma fala assim, meio quase como um gingado, assim. E ele fala isso me marcou muito, né? O mundo é lindo lá fora, né? Uhum. Só para fechar, eu gostaria que aconteceu comigo. Não sei se vocês já viram aquela série Black. Eu sou péssima em inglês, tá? Mirror, né? Que seria espelho, né? Então, e aí essa série eu assisti há 2 anos atrás. Eu estava na casa do meu sobrinho em Portugal. E um dos episódios dessa série é uma pessoa querendo conseguir um objetivo lá, que era comprar uma casa muito chique, não sei o que e tal, e ela precisava ter uma pontuação nos likes para poder conseguir comprar essa casa, porque só morava ali quem tinha determinada quantidade de likes. E o filme todo era todo mundo assim, ela chegava para tomar um café, like para a pessoa que serviu ela no café, e ela like, e aí era trocando os likes, né? Então, todo mundo era isso. Então, quando ela pensava ser agressiva com alguém no atendimento, tal, se lembrava dos likes, e aí é bem mansinha, bem... Né? Então, todo mundo naquele faz de conta para todo mundo ter muitos likes, né? E eu não tinha entendido muito bem essa história, porque eu não tinha Instagram, não tinha rede social, e eu perguntava ao meu sobrinho, e assim mesmo, tal? E aí, 2 dias depois, lá vou eu para o aeroporto, e quando eu estava indo para o aeroporto, peguei um Uber e fui conversando com a pessoa do Uber. Quando eu cheguei no aeroporto, que eu fui descendo do carro, ele se vira para mim, aí disse assim, like para você. Aí eu disse, como? Aí ele mostra o celular e faz like. Aí eu digo, claro, para você também. Então, assim, para você ver a loucura, porque para mim aquele filme era uma ficção quase, porque era um mundo que era completamente a parte do que eu estava vivendo. E aí o Uber, na mesma hora, fez like para você. Né? Então, assim, é como a gente estava conversando, como a realidade vai para a ficção e como a ficção vai para a realidade. Né? Muito bem, Dilma. Mais uma vez, gratidão a você. Aqui a gente se despede do grupo e a gente se encontra na próxima quinta-feira. Um grande abraço para vocês. Espero reencontrá-la novamente, Dilma, de maneira presencial, em carne e osso, não somente virtual. Amém. Parabéns, Dilma, grupo. Eu gostaria de agradecer a Iraquitã pelo convite, né? Realmente foi muito legal, eu gosto desses momentos da gente conversar. Eu acho que a riqueza da academia está nisso também, né? Olha, estamos aqui sem pensar em produtividade, né? A gente está aqui pelo prazer da discussão, pelo prazer do diálogo, do intercâmbio do que eu li, do que eu não li, do que já anotei aqui até outra série para assistir, né? A frota aqui já está anotado. Então, assim, eu acho que isso é a riqueza da universidade. Né? A gente trocar conhecimento pelo prazer do conhecimento. Então, assim, hoje, para mim, o melhor do conhecimento é o prazer de conhecer. Ler pelo prazer de aprender. E não porque eu tenho que publicar um artigo, porque eu tenho que ter tantos pontos, porque isso é o que tira o dissabor da leitura, o dissabor da escrita. Tem coisa mais gostosa de você dizer assim, opa, estou cheia de ideias, vou sentar aqui e eu vou escrever. Gente, isso é maravilhoso. Agora você dizer assim, eu vou sentar aqui, vou escrever, porque eu tenho que mandar esse artigo, tem que ter tantas páginas, não sei o quê. Isso, para a gente, do prazer, passa uma obrigação e perde todo o encantamento do prazer do conhecimento, né? Então, eu acho que discussões como essa são maravilhosas, porque nos permite
a resgatar o prazer do conhecimento, né? E o prazer da troca, que isso é rico demais, né? Então, assim, eu me sinto muito feliz, Iraque, pelo convite. Eu não sou especialista de corpo, né? Como eu coloquei, Iraque, é uma área que eu vou entrar agora, porque ela está me chamando, e, assim, eu vou começar a ler sobre corpo, porque eu estou precisando disso, né? Assim, eu começo a entrar nas coisas, não é porque eu vou atrás, não, é porque elas começam a me chamar. E, assim, o corpo está gritando. Eu vou começar a fazer algumas leituras sobre corpo, não vai ser nada acelerado, vai ser lento, né? E aí a gente pode marcar, talvez, no próximo semestre, porque estou na fase de lentidão, não quero acelerar nada, mas a gente poderia marcar, lá para o próximo semestre, uma discussão sobre o corpo que envelhece. Então, Muito assim, bem. a gente poderia vir aqui para tratar sobre o corpo que envelhece. E a gente traz uma discussão sobre isso, né? Aí, sem pressa, sem nada, a gente vai pensando sobre o corpo. Enquanto o corpo vai envelhecendo, a gente vai pensando sobre isso. Muito e gratidão a vocês. Ok, Dilma. Eu vou intitular A Envelhecência do Corpo. Excelente, excelente. O conceito envelhecência e envelhecentes já são chaves na minha tese. Excelente. Maravilhoso. Quem junta a sua tese com a discussão do corpo? A envelhecência do corpo. Excelente. Tá bom? Para 2021. Excelente. Excelente. 2021, sem pressa. Tá bom. Um grande abraço, Dilma, para vocês todos. Abraço, obrigada, gente. Abraço, turma. Todo o grupo. Todo o grupo. Até logo, tchau, obrigada. Até quinta-feira. Tchau.